tarde, sou a Josi Cozempo e nós estamos começando mais um Sobre Isso, o seu programa de segunda a sexta aqui na Rede Cinturão Verde Televisão, sempre às 14 horas. E hoje nós vamos falar de uma pauta muito importante aqui para o Sobre Isso, a educação. Há pessoas que constroem patrimônio, outras constroem empresas. E existem aquelas que se dedicam a construir vida e construir futuros. O nosso convidado de hoje começou a trabalhar ainda menino, vendendo pão, leite, picolé nas praias do litoral paranaense. O primeiro grande sonho era simples, comprar uma bicicleta com o próprio dinheiro. Talvez ele ainda não imaginasse, mas aquela disposição para trabalhar, aprender e enfrentar desafios seria o início de uma trajetória que transformaria milhares de vidas por meio da educação. E hoje sobre isso recebe o professor Vanderlei Alves Ferreira, o Vander do Colégio Drummond aqui de Cianorte. Professor Vander, muito obrigado por estar aqui com a gente no Sobre Isso. É um prazer muito grande para nós receber você aqui. Olá, Josi, e é uma gratidão minha estar aqui, falar um pouco de educação, agradecer de imediato a Cinturão Verde. E é uma honra para nós, até para apresentar um pouco da sua história, que faz parte também da história de Cianorte, a história da educação, né? Você certamente já conhece o professor Vander, né? Da sociedade, ali do Colégio Drummond, mas eu vou te apresentar um pouquinho mais sobre a pessoa dele. O professor Vander, natural de Antonina, aos 63 anos, começou a trabalhar ainda criança e transformou os desafios da vida em oportunidades de crescimento. E como eu já mencionei aqui, foi vendedor de pão, de leite, engraxate, sorveteiro, e aos 14 anos conquistou seu primeiro registro em carteira como menor aprendiz no Banco do Brasil. Mais tarde, iniciou a carreira como professor de matemática. Descobriu na educação o propósito da própria vida e fundou o Colégio Drummond, que há quase 4 décadas contribui para a formação de gerações de estudantes em Cianorte. Apaixonado pelo esporte, especialmente pelo futsal, sempre defendeu a educação que vai além da sala de aula, formando pessoas em todos os aspectos. E o professor Vander também é graduado em Direito, com MBAs em Marketing, Finanças e graduado também em Filosofia. O professor Vander continua acreditando que aprender é um compromisso para toda a vida. Casado, pai de Tiago e do Mateus, costuma dizer que ser professor é um verdadeiro sacerdócio e que os maiores desafios são justamente aqueles que mais nos ensinam e nos impulsionam a seguir em frente. E para você que está nos acompanhando aqui, assistindo sobre isso, compartilhe essa entrevista. Você que talvez já tenha sido aluno do professor Vander, aluno do Colégio Drummond, ou seu filho, seja, enfim, o professor Vander é muito conhecido aqui em Cianorte, então compartilhe que essa entrevista vai ser muito interessante. Professor, quando nós olhamos para a sua trajetória, vemos um empresário, um educador consolidado, mas essa história começou muito antes do Colégio Drummond. Professor, você costuma dizer que uma das maiores influências na sua vida foi o seu pai. E o que isso reflete na sua vida hoje enquanto adulto? Disciplina. Meu pai, que Deus o tenha, né? Meu pai sempre foi um cidadão extremamente disciplinado. Meu pai e meu filho mais novo. E o meu pai, ele conseguiu, e eu observando meu pai no trabalho, né? Ele conseguiu me passar essa virtude, que é a questão disciplinar. Eu, às vezes, até exagero, né? Sou um pouco metódico com relação a isso e acabo exagerando. Mas a grande mensagem, o grande legado que o meu pai deixou foi a questão disciplinar. Professor, você já falou para a gente aqui que o seu pai te levava para o acompanhar no trabalho desde muito jovenzinho, né? E aos 12 anos você já trabalhava vendendo pão, leite, enfim, na cidade onde você viveu na infância. E existe uma história muito bonita sobre a primeira bicicleta comprada com o seu próprio dinheiro. O que aquela conquista representou para você? É muito legal, isso me contagia, né? Sobretudo quando eu falo disso, né? Eu comecei a acompanhar meu pai antes dos 12 anos, né? Ele era eletricista e nos finais de semana eu acompanhava meu pai, né? Pega um alicate, pega não sei o quê, pega uma fita isolante, não sei o quê. E eu via a disciplina e o capricho que ele colocava no serviço, né? Aos 12 anos eu comecei a vender leite. Se te desse alguma coisa para vender? Exato. Eu sempre gostei de prover, né? Então, vendi leite, fui entregador de pão, né? Fui engraxate. E também, eu me lembro que nessa época eu pedi para minha mãe comprar uma caixa térmica, né? Da qual eu pegava o sorvete aos sábados e domingo e
ia para a praia. Minha cidade é litoral, então eu passava o sábado e o domingo vendendo picolé na praia, não é? E essa questão da referência do pai foi algo que marcou, porque moldou a minha forma, né? Então, desde pequeno, eu sempre gostei de ir buscar algo que eu não conhecia. Sobretudo, a questão hoje, o empreendimento, né? Então, tudo que há por trás de um desafio sempre me aguçou. E foi aí que conquistou a primeira bicicleta. Pois é. E aí, vendendo picolé na praia, eu juntei um dinheiro, né? Eu já tinha ido na loja, ver quanto custava a bicicleta, essas coisas, possibilidade, e aí já vem planejamento, né? Já havia estudado. Já vem planejamento, né? E aí eu acredito que até a minha mãe ajudou um pouquinho, porque mãe sempre ajuda, né? Mas a maior parte, eu comprei a minha... assistindo já vão se identificar. Eu comprei a minha primeira bicicleta em 1975, a Monarch Barra Forte. Lembro até hoje. Uma bicicleta vermelha. Foi um orgulho, foi uma conquista naquela época, eu com 12 anos, realmente incrível para mim, né? E aquilo me motivou a continuar fazendo o que eu gostava de fazer, sobretudo vender. Ô, professor, e quando você olha para aquele menino, imaginava que um dia se dedicaria toda a sua vida para a educação? O engraçado é que quando nós construímos sonhos, tudo que está à nossa volta, tudo que existe no mundo foi um dia um sonho de alguém. Tudo, não é? Aqui o estúdio, esse vaso, enfim, tudo. Porém, a gente não imagina que quando a gente começa a colocar os nossos sonhos em prática, onde nós chegamos. Normalmente, a pessoa que realmente tem planejamento, tem ambição, no bom sentido, né? No sentido de prosperar, e sobretudo estudar, não basta só acreditar em sonho e imaginar que as coisas vão acontecer, né? A gente chega muito além do sonho, né? Tanto que existe uma frase para um célebre apresentador, o Fábio Cavalcante, que ele dizia: o céu é o limite. Aliás, era o nome de um programa, o céu é o limite, quer dizer, não tem limite. Então, é evidente que eu não imaginava que eu chegaria onde eu cheguei, evidentemente com as pessoas que trabalham comigo. Professor, você mesmo trabalhando desde muito jovem, sempre continuou se dedicando a estudar, escolheu engenharia química, o que te fez pensar, né? O que a engenharia ensinou que ainda faz parte da sua gestão? Bom, a engenharia era um sonho desde o primeiro ano do ensino médio. Antigamente chamava científico, né? Eu tinha, nessa época, 14 anos, né? Então, veja o que é o professor na vida da gente, né? Um professor meu de química, ele falava muito da engenharia, ele era engenheiro químico, né? Mas atuava como professor. E aquilo foi uma referência ímpar para mim. Então, desde o primeiro ano, aos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada, aí eu já almejava fazer engenharia química, né? E a engenharia foi um outro elo, uma outra página da minha vida, que me fez, digamos, ter aquela disciplina que eu falei lá do meu pai, certo? Na vida prática, aí já atuando como um mini empresário, como um microempresário. Enfim, a engenharia trouxe toda a organização que eu tenho hoje. A disciplina, a vontade de estudar, a influência do professor foi moldando para que você tivesse esse interesse e chegasse onde chegou. E foi nesse período também que você começou a lecionar matemática. Como que foi descobrir que ensinar seria mais do que uma profissão? Pois ocorre que eu entrei na engenharia com um propósito, em 1983, né? Eu tinha 20 anos nesta época. E aí, no ano seguinte, né, eu fazia o segundo ano de engenharia, apareceu uma oportunidade, né? Eu morava com mais um colega que lecionava já, o professor Beto Mansur, ele já lecionava história, né? E ele chegou em mim e falou: olha, Wander, o professor de matemática lá do colégio, ele vai faltar, vai ficar por uns 30 dias, você é bom em matemática, você não quer ir lá lecionar matemática? Daí eu, na hora, fui até a escola, conversei com o diretor, né? E o diretor perguntou: mas você já lecionou? Eu falei: não, é a primeira vez? Sim, vai ser a primeira vez, mas eu vou preparar uma boa aula e vou encantar os seus alunos. Tá bom, era o terceiro ano do ensino médio, na época não chamava ensino médio, mas terceiro ano supletivo. Tipo, né? O segundo grau. Exato, era o segundo grau, né?
E aí a minha primeira aula que eu ministrei, né, foi no dia 18 de agosto de 84. Que memória, hein? A minha primeira aula foi Vértice da Parábola. Eu nunca esqueço disso. E quando eu terminei a aula, que eu saí da sala, invadiu uma energia tão forte que eu descobri o seguinte: isso é minha paixão, né? Aquilo me envolveu tão forte, né? Exato. Eu comecei a fazer engenharia porque eu tinha um compromisso, continuei a engenharia porque eu tinha um compromisso, né? Mas eu pensava na sala de aula, né? Então, realmente, a paixão veio desde a primeira aula. Professora, é muito bonita a sua história e é muito interessante que ela se conecta com a história de muitas pessoas, inclusive com a minha, porque você aos 21 anos foi professor da minha cunhada, Vilma Cristina Cozempo, que aliás já esteve aqui no Sobre Isso, missionária na Colômbia atualmente. Você pode acompanhar a entrevista dela pelo nosso canal no YouTube, programa Sobre Isso, foi uma linda entrevista, mas é muito interessante, né, que nessa época você, ainda um jovem professor em Maringá, na época, já fazendo parte da vida de tantas pessoas. Pois é, Josi, você tocou num assunto extremamente nostálgico e que me enche de energia, né, de felicidade. A Vilma, sua cunhada, foi minha aluna no Colégio Poli, em 1985 ou 86, né? Acho que 85 ou 86, né? Ela foi minha aluna no terceiro ano, né? Eu dei aula para ela, era professor dela de matemática, eram 2 professores de matemática, e é nostálgico a gente lembrar disso, né? Certamente. Vilma, você vai lembrar disso, né? Se você ver essa entrevista, você vai lembrar disso, né? Realmente é um ponto muito nostálgico. E tantos outros alunos que a gente acaba sendo professor, né? A gente esquece por questão do tempo, mas vez ou outra a gente encontra na rua alunos que, ô professor, né? E aí a gente começa realmente a ver quão a importância quando a gente faz as coisas com amor, né? E é por isso que você gosta, sente tanto orgulho de ser chamado de professor Wander? Sim, virou uma identidade, né? Virou uma identidade. Às vezes eu costumo brincar que quando alguém me chama de Vanderlei, que é meu nome, eu nem olho, né? Aliás, quem me chama de Vanderlei quando eu olho é minha mãe quando está brava comigo. Aí eu sei que ela, né, tá brava comigo, chamando de Vanderlei. Vai dar uma porque bronca. A família inteira me chama de Vander, né? E então virou uma identidade, né? E o meu sobrenome não é Vander Ferreira, é Vander do Drummond. É Vander... O nome dele não é Vanderlei Ferreira, é professor Vander do Drummond, exato. Mas é nostálgico, você tocou em algo aí da sua cunhada que realmente foi muito legal. Professor Wander, foi nesse momento que você percebeu que ensinar pessoas seria o seu propósito de vida? Exatamente. Quando eu dei aquela primeira aula, né? Quando eu dei aquela primeira aula lá em 1984, quando eu terminei e saí, tá? Eu me lembro até hoje que não era uma turma grande, a turma de terceirão de supletivo, de terceiro ano supletivo, devia ter, eu acho que seus 20 alunos, 22 alunos, né? E vieram um coro, né? Depois que eu terminei a aula, ficaram ao redor de me perguntando várias coisas, né? Porque eu era novo, tinha 21 anos, né? Mas naquele momento eu descobri, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero na minha vida, né? Ensinar pessoas. Então, de lá para cá, de 84 para cá, realmente, eu não pensava fazer outra coisa a não ser continuar lecionando. Ensinando e estudando, né? Porque você sempre alimentou a vontade de aprender e empreender. De onde que nasceu esse desejo? Pois é, veja bem, eu era um estudante, um acadêmico de engenharia química da UEM, não é? Que é um curso extremamente difícil. Naquela época, a UEM era o segundo ou terceiro curso mais difícil do país, né? Tinha a Unicamp e depois a UEM, né? Tanto que eu não terminei o meu curso de engenharia. Eu tranquei meu curso no 4º ano, certo? Para fazer outras coisas que realmente eram importantes para mim na época. Eu falei, depois eu volto. Mas nesse momento, especificamente, que eu realmente descobri que aquilo era o que eu queria fazer. Evidentemente que ninguém faz sucesso ao acaso. Tem que estudar muito, estudar de verdade, né? Foi naquele momento que você começou a empreender. Exato, exato. E veja só que eu estudava muito mais para lecionar, para dar aula, para preparar minhas aulas, que propriamente dito para o curso, para as provas do curso de engenharia, que era um curso difícil, um curso integral, né? E nessa época, acho que eu nem comentei com vocês, mas eu trabalhava num restaurante da universidade, no RU. Eu era garçom, eu fui garçom por 2 anos no restaurante. Mais uma função que você... Exato.
E qual que era o meu salário? O meu salário era o almoço e a janta. Trabalhava das 11 a 1 hora da tarde, né? No almoço, evidentemente, e das 6 às 20 horas. E o meu salário era almoçar e jantar nessa época, né? Então, foi mais uma atividade não remunerativa na época, né? No RU, no grande RU da Mas valeu UEM. a pena, foi por amor ao ensino ou ao aprendizado, né? Sim, sim, eu amo desafio, né? Então, tudo que tem desafio fica algo assim que me provoca e realmente é algo que contagia mesmo, né? Você que está aí nos acompanhando, assistindo, certamente conhece o professor Wander, do Colégio Drummond, um dos colégios mais tradicionais aqui na cidade, em toda a região, inclusive, conhece o sucesso do colégio, dos alunos, né, que saem do colégio, mas talvez você não conhecia esse lado do professor Wander, uma trajetória construída com humildade, com simplicidade, e que ainda resiste tudo isso dele, né, professor? Sim, eu acredito que tem alguns pontos que tem que ser destacados, né? A gente, no dia a dia, a gente não para pensar como as coisas acontecem e por que acontecem, né? É uma história, o colégio tem uma história longa, são 37 anos, entrando agora no 38º ano, Uma né? tradição aqui para a Cianorte e para toda a região, né? Sim, mas isso assim, perseverança, estudo, análise, né? Isso principalmente algo que a gente não vê, que é assim, olhar pela pessoa, olhar pelo aluno, olhar para o professor, olhar para as pessoas, cada um que traz um problema na escola, um pai, uma mãe, ou até mesmo o professor, por trás existe algo que tem que ser ouvido, que tem que ser acolhido, Existe né? alguém que lutou também. Exato, né? Aliás, você trouxe a foto do colégio, né, de 37 anos. Pois é, então. Eu gostaria que você mostrasse aqui para a nossa audiência. Eu fui surpreendido aqui. Realmente muito tradicional o Colégio Drummond aqui em Cianorte. Com certeza você já conhece e hoje, né, ele tem uma nova cara, o colégio é moderno, tem uma receptividade incrível para os alunos, para os pais, né, para as famílias. Mas, como ele faz parte da história de Cianorte, nós temos aqui uma foto para você conhecer, né, a antiga face do Colégio Drummond, né, professor Wander? Aqui a Ari, que veio comigo, me lembrou e trouxe aqui, né? Gente, olha só, tá? Parte da história. Essa foto aqui é de 1990, né? Então, nós estávamos aí no primeiro ano de colégio, né? Lembrando que 89 foi o primeiro ano que nós instalamos aqui, nós era apenas um curso pré-vestibular, entendeu? Então, quem conhece o colégio hoje e vê como era em 1990, no ano que meu filho mais velho nasceu, o Thiago, né? Então, é muito diferente, né? Outrora a gente olha isso aqui realmente, mas era assim, quando eu cheguei o colégio era assim, não tinha nem essas cores aí, né? Que tem hoje, muito menos aquela cor de vermelho e branco que foi a primeira cor que que eu idealizei que o colégio seria dessa cor, né? Entendeu? Então, professor, obrigado por mostrar aqui a foto, por trazer, né? Hoje está sendo um programa nostálgico realmente, né? Muito obrigada à nossa audiência. Já conheceu um pouquinho da história, né, da trajetória do Colégio Drummond, tão conceituado, construído com muito trabalho, como o professor colocou aqui, a princípio era um curso, né? Professor, já conta para nós como que surgiu o curso de vestibulares Drummond e depois o Colégio Drummond. Ok, a cor era vermelho, né? Inclusive você está de vermelho. Eu estou aqui homenageando. Ela veio homenagear o Colégio Drummond, pois é. Então, o curso Drummond Vestibulares nasceu não em Cianorte, nasceu em Maringá, né? 1987, né? Eu e o meu sócio, né? Meu ex-sócio, Edson Ribeiro Escabora, vice-prefeito de Maringá, e nasceu em Maringá, isso em 87. Então, o ano que vem, o Drummond, a instituição, o ano que vem vai fazer 40. O colégio, né? O colégio faz 38, porque ele nasceu em 89, né? O colégio em si. Mas o nascimento foi em Maringá em 1987. E está em Cianorte há 37 anos. Pois é. E aí nós fizemos tanto sucesso em Maringá, tivemos 2 turmas lotadas, né? E nós tínhamos muitos alunos que iam de Paranavaí, de Camorão, de Cianorte, né? Então tinha essas 3 cidades que iam para Maringá fazer cursinho, pré-vestibular. E nessa época eu já namorava a Tânia, né?
E aí, numa reunião, eu e Edson, ela estava ouvindo, participando ali, e eu falei, vamos abrir uma filial, porque nós temos muito. Eu até pedi para a secretária fazer um levantamento qual cidade Havia uma maior que demanda. iria, exato, que teria mais demanda, né? Mas ela já inquiriu a gente e já disse, olha, então vamos abrir em Cianorte, porque eu sou de lá. Lá tem um colégio que foi um grande colégio que atualmente está fechado, né? Então tem uma estrutura enorme e tal. E aí eu escolhi vir primeiramente em Cianorte, né? Eu confesso para você que eu pensava em vir em Cianorte, ir a Camborão, ir a Paranavaí, para ver se realmente qual era a cidade que tinha mais potencial. E agora você já é 100% cianortense. Pois é. Quando eu cheguei aqui, né? Aí foi uma paixão, eu já me identifiquei com a cidade também, né? Eu falei, e fui A paixão da esposa fez você se apaixonar por Cianorte. Ela realmente, a Tânia, foi assim, a grande influenciadora disso, né? Ela praticamente falou, não, vamos lá em Cianorte primeiro. E aí eu vim aqui, fiquei uma semana aqui estudando região, essas coisas todas. E aí, cada dia que eu voltava para Cianorte, eu falava para o Edson, ó, eu acho que será em Cianorte. Bom, para resumir, né, nós alugamos o prédio, que é onde hoje é o Colégio Drummond, né, isso em 1989, 17 de janeiro de 89, né, e se instalamos aqui como curso pré-vestibular, né. E a procura foi tanta, que nós tínhamos uma turma lotada mesmo, a procura foi tanta, que os pais cujos alunos estavam fazendo cursinho começou a pedir para a gente, ao longo de todo o ano, para a gente ter um colégio, um antigo segundo grau, né? E, na verdade, é a demanda mesmo, né? Quando há uma dificuldade, né, há também uma oportunidade, né? Então, os pais viram a equipe de professores, excelente equipe de professores, na época, praticamente, a maioria dos professores eram de Maringá, Londrina, e aí começou a ideia de montar um colégio mesmo. E aí o professor Roder foi atrás disso, né? Tanto Maringá quanto Cianorte, em 89, era um curso pré-vestibular. Maringá tinha nascido em 87. E daí nós fomos promover, né, a abertura do colégio, né, que foi uma coisa também que nasceu ao contrário do que normalmente uma escola nasce. Uma escola nasce na educação infantil, vem ensino fundamental, depois ensino médio. Como eu era professor de cursinho, fui muito tempo professor de cursinho, né, e de colégio, eu montei primeiro o segundo grau antigo, hoje ensino médio. Depois montei o primeiro grau, hoje ensino fundamental. E o último segmento que nós montamos foi educação infantil. Ironicamente, para atender os meus filhos e os filhos dos professores, né? E hoje atendendo aí toda a região. Em 92 nós criamos aí a educação infantil, né? 92, né? E aí nós tínhamos todo o segmento, né? Todo o segmento infantil hoje a partir de 1 ano, né? Nós já recebemos alunos desde 1 ano no Drummond Kids, ali na Princesa Isabel, né? E aí quando o aluno sai do infantil 5, vai para o primeiro ano do ensino fundamental, aí vai para o Drummondzão, como assim eles falam, né? As crianças, né? E aí essa história já atingimos 37 anos, né? Professor, quando você chegou aqui, a sua história com o Cianorte era uma e hoje é outra, né? São anos aí vivendo em Cianorte, com uma empresa tradicional aqui em Cianorte. O que Cianorte representava para você naquela época e o que representa hoje? É muito interessante porque eu comecei a dar aula aos 21 anos de idade, né? E quando cheguei aqui em Cianorte, eu tinha 26 anos, 1989. Então, eu era ainda um moleque, digamos assim, né? E aí veio o advento de iniciar uma escola, né? Então, um garoto, um adolescente, digamos assim, um rapaz de 26 anos, dirigindo uma escola, então, com a educação, um rapaz muito novo, né? Então, eu senti na época que era um grande desafio, né? E aí tem pessoas no processo, né? Núcleo de educação, principalmente, aquelas pessoas que estavam envolvidas no processo de implantação de uma escola, que é uma situação complexa, envolve várias situações, né? Autorização da Secretaria de Estado, isso estadual, no município, vigilância sanitária, uma série de burocracia. Então, era um grande desafio,
muito pelo fato da minha idade. Eu tinha 26 anos nessa época, né? Então, só que isso era o maior motivador da qual eu tinha que conquistar e oferecer. Os desafios eram motivo para prosseguir. Exatamente. Você tocou num ponto que é, digamos aí, a mola mestra da minha pessoa, da minha personalidade, né? Então, naquela época, a Cianorte foi um desafio. Porém, a Cianorte foi sempre acolhedora, muito acolhedora. Da mesma forma, quando eu entrei em sala de aula e fiquei contagiado com o lecionar, a cidade de Cianorte também, eu senti a mesma coisa. Falei, nossa, essa cidade aqui, sempre gostei, desde a primeira vez que eu vim aqui. É a minha segunda cidade, né? Onde eu nasci, Antonina, e Cianorte eu tenho como minha segunda cidade. Então a cidade foi acolhedora, desafiadora em muitos aspectos, sim, mas as pessoas que estavam envolvidas nesse processo aí foram sempre acolhedoras. Tem um fato que eu gostaria de citar, que eu vim de Maringá e a gente ia fazer uma compra lá em Maringá, que é uma cidade, na época já era uma cidade grande, hoje bem maior, e a gente ia comprar qualquer coisa num comércio, sei aonde, e pagava normalmente, dinheiro, na época cheque, né? E eu cheguei aqui em Cianorte, né? Então a fama, assim, acaba espalhando rapidamente. Sim. E eu comecei a ir nos comércios comprar as coisas, e aí o comerciante, ou a vendedora, falou, o senhor, você é do Colégio Drummond? O colégio que se instalou aqui agora, ou o cursinho com o Drummond? Eu falei, sim, sou de lá, estou comprando não sei o que, tá, tudo bem. Aí na hora de pagar, falou, não precisa. A gente anota aqui, manda cobrar lá. Aquilo eu fiquei meio, falei, nossa. Tá fácil. Isso é dar o pinote, né? Mas isso não foi em uma loja. Foi em várias. Então, Isso é muito legal, porque mostra a credibilidade. Mas isso é característica do professor Wander como do colégio. Legal. Mas Itaim é uma cidade pequena, né? Uma cidade assim. Hoje, Cianorte com 80 mil habitantes, né? Quem é do comércio e o empresário, a pessoa que é conhecida, é normal o comerciante tratar assim, né? Então, são hábitos e costumes do comércio de cidades que não são tão grandes. Só que isso conforta a gente. Né? Quando a pessoa tem credibilidade, a sociedade nota e dá esse crédito. Sim, evidentemente que a pessoa perguntava para mim, o senhor de onde é? Eu falei, não, eu sou do Colégio Drummond. O senhor é o diretor? Sim, eu sou o diretor. Né? E aí é normal. A pessoa, não, assina a notinha aqui, assina a notinha que eu mando a cobrança. E isso na concessionária eles fazem isso também? Pois dá vontade de comprar um carro novo, vamos assinar a notinha aqui, né? E é comum, só que isso é tipo de cidade pequena. Quando eu volto para minha cidade, também eu vejo isso lá. Já numa cidade maior, como Maringá, ou Curitiba, enfim, tá? Isso já não é comum, né? Porque são tantas pessoas, mas são hábitos e costumes da cidade. Então isso é um fato que torna a cidade acolhedora. Esse foi um fato muito marcante, né? Que agasalha a gente, que acolhe. Então, e a gente tem paz, né? Tem segurança, dentro de umas limitações, evidentemente, né? Porque a gente prima pela segurança. Mas isso foi um ponto que a cidade me acolheu bastante. Eu estou aqui conversando com o professor Wander. Vamos para o intervalo e voltamos já. A Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças, através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado, com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição, inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça
com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora SK. Baixe o aplicativo e comece agora. Estamos de volta aqui com o professor Vander, diretor do Colégio Drummond Cianorte. Professor, é muito bonito a forma como você fala, como o Cianorte te acolheu, porque hoje você retribui isso no colégio, né? Nós, enquanto pais, enquanto familiares dos alunos, a gente recebe esse acolhimento lá no Drummond. É uma filosofia, Josi, é uma filosofia de vida, na verdade, né? Uma filosofia de vida, e eu tento, na medida do possível, né? É que o que a gente pensa não são as pessoas, não, a gente não consegue colocar isso para as pessoas, né? É que talvez esse seja o grande diferencial, né? E aí quando a gente recebe um feedback, né, como você deu agora, a gente tem certeza que está no caminho correto. Mas não porque isso a gente está forçando, porque é a natureza mesmo. Eu diria que é o nosso DNA, né? Então, acolher, fazer a pessoa se sentir em casa, cada um tem quem não gosta de ser acolhido. Então, o acolhimento é algo, assim, muito forte para o ser humano. Conforta os pais saberem o quão bem os filhos são acolhidos. Exato. Isso também é de extrema importância para nós enquanto pais. Perfeito, porque qual é o bem maior de uma família? Eu como pai e você como mãe. Qual o seu bem maior? Os seus filhos. Os seus filhos. É herança. Exato. Então, veja bem, se o meu filho está numa escola que se sente extremamente acolhido, né? Quando eu vou lá, eu também me sinto extremamente acolhido. É evidente que eu passo a confiar, não é? E isso é um elo forte. É muito legal você falar de confiança, porque realmente os nossos filhos são o nosso bem mais precioso, né? E entregar o nosso filho por horas, né, grande parte do dia, a uma instituição, é muito importante que haja essa confiança, como você colocou aqui. Essa é uma palavra muito importante para nós enquanto pais, que a gente possa confiar na instituição. Exato, porque evidentemente que tem o lar, que o pai lá e tal, mas o pai vê o filho quando o filho vai para a escola, muitas vezes não vê durante o dia, nem no almoço, né? Às vezes, quando ele chega à noite, o responsável, o provedor, o filho já está dormindo. Então a escola, o filho passa um bom tempo na escola. E realmente a gente conhece as crianças, conhece o adolescente na escola, porque lá ele se entrega. Muitas vezes ele tem um comportamento na escola que não tem em casa, porque ele sente segurança, sente-se acolhido, ele pode conversar com os colegas, não é? Nós, adultos, nós sabemos que amigo é importante. E a fase que a criança ou adolescente passa, a amizade é fundamental. E é onde ele estabelece o maior vínculo de amizade? Na escola. Verdade. Então, esse vínculo que ele estabelece na escola, ele vai levar para o resto da vida. Depois, na faculdade, depois como profissional, no mercado, e assim vai. Professor, e tem algo interessante também, que além disso tudo, desse cuidado com os alunos, você tem uma aptidão pelo esporte, né? Isso envolve também o colégio. Isso é muito interessante. Eu, inclusive, tenho 2 filhos, os 2 gostam de esporte. Um é jogador de futebol, já tem 18 anos. E o Emanuel, aluno do colégio, né? É goleiro também de futsal. Então, isso faz parte da vida deles. E, assim como da sua vida, o esporte também sempre ocupa um espaço importante dentro da escola do Colégio Drummond, especialmente no futsal. O professor, em que momento você percebeu que formar bons alunos também passava pelas quadras de futsal? Bom, eu sempre fui uma pessoa que adoro desafio. E o esporte, isso é latente. Isso é latente. Aliás, eu amo o esporte por essa natureza, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de perder nem para o ímpar, né? É na minha essência disputa. Eu não gosto de entrar em nada para perder. Aliás, ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Porém, o esporte, nós conseguimos unir o esporte e a educação, né? Nós começamos com esporte, vôlei, e depois foi pro futsal, né? Nós tivemos aqui no Colégio Drummond, há cerca aí de uns 30 anos atrás, um treinador, foi o primeiro treinador nosso de futsal. Tivemos outros treinadores de outras modalidades, né? No vôlei, como o professor Vanderlei Ganassim, um amigo, que foi treinador de vôlei. Mas no futsal,
é algo muito interessante. Nosso primeiro treinador foi o Cláudio Tencati, que é um treinador de futebol, referência no país, né? Treinou o Leão, treinou vários times no país fora, né? Então ele iniciou com a gente isso há 30 anos atrás. Quando ele nos deixou, né, para assumir o campo, né, eu falei, Tencati, você tem que apresentar aí um substituto seu, né? Você que iniciou agora, né? E ele indicou o professor Claudinei Vargas, né? Então o professor Claudinei Vargas está há 28 anos com a gente, né? Tradição do Drummond até no futsal. Exato, né? Hoje nós temos aí 3 treinadores, né? 4 com o Claudinei, né? Professor Claudinei, que hoje responde como coordenador, o professor João Vitor, né? O professor José Edgar e o professor Cariston. Então, nesse mapa do esporte, dentro do futsal, nós somos já 6 vezes campeões paranaenses de futsal, 2 vezes campeão nacional de futsal nos jogos escolares, e agora, no mês passado, recentemente, né, num evento chamado Taça Brasil de futsal, que envolve um representante de cada estado. Então, em Brasília, teve 18 representantes de cada estado, São Paulo, Minas, enfim, 18 unidades da federação. E nós chegamos a fazer a final dessa competição, né, com o Jaraguá, e fomos vice-campeão. Perdemos para Jaraguá, mas foi mais uma marca do Colégio Drummond, né, vice-campeão brasileiro da Taça Brasil Sub-18. Né? Então isso é uma paixão. E paixão está no sangue, né? Tá no DNA, está na essência. Drummond, ele não é campeão só no ensino, na tradição, na qualidade, é campeão no futsal também. A gente sempre costuma levar em paralelo o esporte, a educação com o esporte. É que um é referência para o outro, né? Evidentemente que a escola não é de esporte. A escola é a educação, né? O esporte é algo paralelo, que agrega muito valor, né? Porque no esporte disciplina tanto quanto a escola também, né? E cria o espírito realmente de competição, né? A vida é uma competição, a gente sabe disso, né? Isso estimula os alunos também, né, a ter essa predisposição para uma atividade física como um todo, né? Com certeza, você falou que seu filho é goleiro de futsal, ama né? jogar futsal. Então, e ele vai ganhar muito com o esporte, né? Você conseguir levar o estudo acima de qualquer coisa, né? Como a gente fala, acima de qualquer coisa, Deus. Então, para prosperar, a gente tem que estudar. Não tem outro remédio. Ninguém chega a um grande posto não estudando. Tem que estudar, tem que conhecer do que faz. A pessoa é boa naquilo que ela faz muito em prática ou que ela estuda muito. Se ela estudar muito, ela vai ter teoria, certo? Se ela puder unir as duas coisas, o conhecimento e a prática, esse é o ideal. Aí é sucesso. Professor, você está trazendo aqui esse destaque que o colégio tem com relação ao esporte, mas que realmente norteia o colégio é o ensino, né? Embora o esporte seja bastante valorizado, talvez tenha um dos melhores exemplos dessa visão seja justamente a história da Tamires. Ela encontrou no esporte uma oportunidade de transformar a própria vida e hoje transforma a vida de outras crianças por meio do atletismo. Quando você olha para a história dela, você sente que ela representa aquilo que sempre acreditou na educação? Evidentemente que quando a gente fala em exemplos, né, não desmerecendo nenhum aluno e nenhum atleta, nenhum aluno sobretudo, né, o caso da Tamires é um caso ímpar. Eu diria por quê? Porque ela é uma menina humilde, ela fez o ensino médio, foi uma bolsista do colégio, né, ela era atleta de atletismo, né, uma menina talentosa, humilde, de família humilde, tá? E quando ela terminou o ensino médio, ela foi na minha sala agradecer, como uma grande virtude, né, das pessoas que têm, que é a gratidão. E ela falou assim para mim, professor Wander, eu vim agradecer a bolsa que o senhor me deu aqui ao longo de 3 anos, né, e aí ela fez educação física, né, e ela queria saber o que ela tinha que fazer para devolver como gratidão essa oportunidade que na época eu tinha dado para ela. Eu falei, Tamires, é o seguinte, se forme, seja a melhor na tua área e faça a mesma coisa que o professor Wander fez com você.
Ajude pessoas, sobretudo pessoas carentes, né? Devolva isso ajudando pessoas. E hoje, a Tamires, ela foi uma excelente atleta de atletismo, foi técnica de seleção brasileira, né? E hoje ela ganhou vários títulos, né? E hoje ela desenvolve um projeto muito bonito aqui na nossa cidade, né? Geração Atletismo, o nome do projeto, né? E que tem, eu acredito, que várias crianças, mais de 150 crianças, adolescentes, meninos, meninas, praticando atletismo, não é? E pegando... A semente floresceu. Exato, pegando um gancho, a atleta, foi atleta dela, um aluno nosso, que é o Cadan, é um exímio atleta de atletismo, que estava fazendo educação física na UEM, certo? E foi convidado, uma universidade dos Estados Unidos, para estudar lá, morar lá e desenvolver o que ele mais fazia, que seria o atletismo. O Cadan está nos Estados Unidos. Mas a Tamires aí é um bom exemplo, porque ela está devolvendo para a sociedade aquilo que as pessoas acreditaram nela, né? Então ela faz um brilhante trabalho. Professor, e como um bom esportista, um bom competidor, você costuma dizer que o medo e a incerteza nunca te paralisaram, né? Pelo contrário, você sempre se sente motivado. Como que desenvolveu essa forma de enxergar os desafios? Primeiro que desde pequeno, o desafio foi um motivo para eu ir atrás de uma meta, de um objetivo, né? Então, eu costumo dizer lá na escola, no colégio, né, que quando eu chego e as coisas estão tudo tranquilo, tudo em paz, tem algo que está anormal. Não pode. Tem que ter algo sempre a motivar a gente resolver as situações que todo dia paira, né? Então, a competição sempre foi algo que me aguçou, né? E essa questão de competição não está na área do esporte, mas sim na área também, sobretudo, principalmente na área educacional, né? Eu acredito muito na meritocracia. A meritocracia faz com que a gente consiga pontos, posições, e você não vira ao acaso. Ninguém faz sucesso ao acaso. Ninguém, né? Então, nós temos vários exemplos também, como a Tamires, como o Cadan, que foi aluno da Tamires, como atleta, né? E como atleta, a Tamires foi aluno do colégio, o Cadan foi aluno do colégio, e o Cadan foi atleta da Tamires. Nós temos vários exemplos, né? Mas o que mais motiva a gente, né? Pelo menos eu, enquanto diretor, e a gente tenta passar isso para os nossos colaboradores, né? Em todo momento, todas as reuniões que fazemos, nós deixamos claro qual é a filosofia da escola, né? Como a gente tem que ter desafio, senão não tem graça, né? A graça surge justamente porque é difícil. Se fosse fácil, perde a graça. Essa é a essência da vida, né? Então, nos resultados dos vestibulares, por exemplo, né? São resultados que a gente se destaca, né? Nos vestibulares, as universidades públicas, o UEM, o UEL, o Federal. Então a gente tem vários alunos, os números são expressivos, são muito expressivos, em cursos altamente concorridos, né? Então isso é algo que a gente não pode perder nunca, podemos perder a essência. A gente consegue as coisas justamente se metodicamente nós termos metas para cumprir, horário. A gente passa isso para o aluno, né? O aluno tem horário para estudar, tem que ter meta, sobretudo os alunos lá no terceiro ano, que já estão aí na porta da universidade, né? Então, se ele não tiver disciplina e não tiver estudo, não vai conseguir. Professor, entre tantos alunos aí aprovados em grandes universidades, né, tem algum que se destaca, algum que você se lembre? Porque são muitos. Olha, são muitos alunos. Tem um aluno que marcou muito, né? Porque eu acompanhei desde a época que ele fazia o 9º ano e foi para o 1º ano. O Alex, né? O Alex foi um aluno bolsista também, né? Ele foi primeiro lugar num simulado que nós fizemos na época, né? E era de família muito humilde, né? Para você ter uma ideia, ele trabalhava num lanche, né? Ele servia lanche, trabalhava num lanche e ali atendendo as pessoas com lanche, né? E aí ele foi em primeiro lugar e eu chamei ele para conversar, eu falei, Alex, você trabalha? Não, eu trabalho e tal.
que a bolsa não incluía o material didático na época, né? E até hoje não inclui também, né? E eu falei, professor, eu preciso trabalhar para ajudar meu pai e minha mãe, não é? Então, eu falei, ó, larga do seu emprego lá, vem aqui, trabalhar aqui no colégio, você vai ser monitor, né? Você não vai pagar material, não vai pagar nada. E se você fizer um bom trabalho, a gente vai remunerar você também, né? Mas ocasionou que nem precisou, porque ele tinha uma paixão, era muito disciplinado, Alex. Tanto que ele fez os 3 anos e ele foi monitor na escola, fez medicina, fez vestibular para medicina na UEM, passou em medicina na UEM, né? Foi um brilhante aluno de medicina. Hoje ele é neurologista, Olha só, que conquista, mora em São José dos Campos, São Paulo, né? E provavelmente já está clinicando lá. A última vez que eu falei com ele, disse que ia abrir uma clínica e tal, né? Mas o Alex é um exemplo de família humilde, um aluno humilde, que é um excelente neurologista hoje, lá em São José dos Campos, São Paulo. Então são de várias histórias que tem, são muitas, né? E isso é gratificante para a gente. Isso é o motivo da gente continuar fazendo o que sempre fez. Professor, e depois de tanto tempo atuando na área educacional, como que você avalia o ensino em Cianorte? Veja, Cianorte ele é um município que a gestão pública investe muito, principalmente no ensino básico. Quando eu falo ensino básico, a gente fala assim, da educação infantil, a definição de ensino básico é da educação infantil até o ensino médio. Mas o ensino ali infantil é a primeira, digamos assim, é o primeiro passo, né? A educação infantil de Cianorte, ela tem um investimento grande, né? Eu cheguei aqui quando em 89 a cidade tinha 30 mil habitantes, tinha 2 prédios, né? 2 edifícios só, né? E hoje eu olho para... Um dia eu estava voltando de Umuarama, parei para tentar contar os prédios. Passava de 60, eu parei, falei, tudo bem. Mas a cidade em si, ela investe nisso, né? E aí a gente percebe que, quiçá, o Brasil inteiro fosse assim, não é? Porque educação transforma, educação é libertadora. Então, se há algo que realmente muda a vida das pessoas, é o investimento em educação, não é? Então, a cidade veio lá, nesses 37 anos, com 30 mil habitantes, hoje tem 80, né? E é algo que é o diferencial, né? O gestor público quer fazer com que a sua cidade seja desenvolvida, primeiro educação, acima de qualquer coisa. Se não tiver educação, não tem nada que decorre a ela. E como você vê o papel da família? A família é a célula máter, né? A célula máter que define tudo, né? Porque, veja bem, nossos projetos na escola, todos eles, de certa forma, envolvem a família. Alguns diretamente, outros indiretamente, né? Por quê? Porque aquilo que eu falei lá atrás na sua pergunta, né? O seu bem maior é o filho ou a filha. Então, quando nós tratamos do seu bem maior, nós acolhemos o seu bem maior, estamos ali em nossas mãos, o bem maior. Se a família não estiver participando do processo educacional, próximo à escola, né, a coisa não acontece. Não adianta nada a gente dar o melhor da gente e o pai não acompanha. Se o pai, a mãe não acompanhar, aí realmente não há esse tipo de valorização. Muito embora a criança que está satisfeita, a criança chega em casa, ela fala, se ela acontecer algo na escola que ela não gostou, ela fala. A educação caminha em conjunto, Exato, colégio, né? E família. Exatamente, né? Então a escola jamais deve, digamos, se afastar da família, né? A família é um processo, eu costumo dizer na escola que vem atender algumas mães, né? Gente, atender mães é um momento que a gente tem de aproximar a família da escola. A mãe indo lá para resolver qualquer coisa, ela vai sentir o que é a escola. E quanto mais a família está envolvida com a escola, maior o elo, né, e maior o crescimento. Porque se uma mãe reclama de algo, outra mãe reclama da mesma coisa, outra mãe reclama da mesma coisa, está errado, né? Está errado, porque quando mais de uma pessoa reclama de algo, a gente tem que, vamos observar, né? Porque a gente tem que descartar aquelas situações de particularidades,
que a gente não consegue atender tudo, né? Não é impossível atender todos os pedidos de pais, mas na maioria das vezes os pedidos são sensatos e é onde que muitas vezes nos norteia. Opa, estamos no caminho correto. Evidentemente que há princípios por trás disso, né? Regras, valores, mas isso não acontece de forma isolada. Isso acontece escola e família. Família e escola. Né? No momento que quebra esse elo aí, Aí perde, né? A família perde, o aluno perde. e a escola vai se distanciar, porque a família é a sociedade, né? Várias células, né? E isso gera a sociedade. Nós na escola somos uma família de educadores, não é? Por isso a família Drummond, que muitas vezes a gente assim fala, né? Mas somos uma família lá, que se preocupamos que cada um tem a sua, muito embora a gente passa um bom tempo no trabalho, que o nosso caso é na escola. Assim como o aluno passa um bom tempo na escola, né? Então cria elos, cria vínculos fortíssimos. Então a família realmente, eu diria, tão importante quanto a escola. Aliás, mais, né? Porque existe escola sem criança? Não, né? Então, a célula que nós tínhamos, que pai, mãe, hoje, a família moderna, às vezes a criança tem pai, mas não tem mãe, ou tem mãe, mas não tem pai. Mas basta ter um deles e a criança é uma família. Né? Família consiste em um pai e uma mãe. Aliás, um pai e um filho, ou uma mãe e um filho. Né? Já tem alguém cuidando da criança. Tem alguém cuidando da criança? É só o pai. Ou às vezes não tem o pai nem a mãe, mas tem a avó que cuida. É uma família. Tem o tio que cuida. Não tem pai, não tem mãe, não tem avó, mas tem o tio que cuida. É uma família. Então, às vezes muda o formato familiar. E cada vez mais... O que importa não é o formato familiar, né? O que importa é a assistência que a criança está tendo na família e na escola. Exatamente. Então, esse elo nunca pode ser quebrado. Nunca. Senão, nenhuma e nem outra existe. Professor, nós estamos aqui falando sobre família, falamos sobre família cianortense, mas nós sabemos que o Colégio Drummond recebe muitas famílias de toda a região aqui, inclusive é onde a Rede Cinturão Verde também acompanha, né, toda a nossa região do Cianorte, Umuarama, Maringá, enfim. Mas nós sabemos que as famílias trazem as crianças para cá. Isso é muito importante para esse centro educacional que se tornou Cianorte. É certo, a gente não pode jamais esquecer a região, né? O núcleo de Cianorte, né, ele é composto de mais ou menos 10 cidades, cerca de 10, até mais, mas 10 cidades principais, que nós temos alunos de cerca de 10 cidades. Então nós temos aqui Jussara, né? Temos São Tomé, temos Terra Boa, temos Japurá, temos Tuneira do Oeste, Tapejara, Indianópolis, nós tivemos alunos até de Cidade Gaúcha, né? Tuneiras do Oeste, e são várias cidades que vêm diariamente. Imagina um aluno de Tapejara, 35 quilômetros daqui, né? O aluno, para a aula começando às 7h20 da manhã, esse aluno tem que acordar às 5 horas da manhã. Acordar, pegar o ônibus, né? Terra Boa. São pessoas que realmente dão importância. Exato, Terra Boa, 20 quilômetros. Então, essas crianças, e nós temos alunos até no Fundamental 1, terceiro, quarto ano, que já vêm das outras cidades. Então, por quê? Porque a família, o pai e a mãe, quer o melhor para o filho. Então, ele vai atrás de educação, né, onde realmente o aluno será exigido. Né? Então, essa história que eu falei para você agora há pouco, de meritocracia, eu tento colocar isso na escola também, porque realmente é desafios. Então, a gente não pode jamais esquecer a região que acredita na gente. Né? A região é grande, né? E esses alunos, eles viajam diariamente. Chegam aqui às 7h15 da manhã e a aula termina 12h15 do Fundamental 2 e médio, e meio-dia para o Fundi 1. Então, o ônibus que retorna vai sair em torno de 12h20, 12h30. Então, vocês vejam, esses alunos vão chegar lá mais de 1h, 1h30, às vezes, dependendo da cidade, né? Então, é um esforço grande. Então, certamente, essas crianças, desde cedo, crianças e adolescentes, já estão acostumando que realmente é através de desafio que eles vão desenvolver algo no futuro que será exemplar. Professor, e falando em desafio, você retornou à universidade aos 60 anos e se formou em filosofia, né?
Filosofia, assim como o direito, teve um desafio lá atrás também, né? Eu sou advogado, embora não exerça, né? A filosofia também. A minha paixão por filosofia, engraçado, é que começou no 2º ano de direito. Eu tive tudo interligado. Exato, uma coisa puxa na outra. Eu tinha fazia uma disciplina, filosofia do direito, né? Quando eu fazia direito, e o professor dava um show de filosofia. Meu professor, o professor Zancanaro, eu lembro até hoje. Né? Então, eu me apaixonei pela filosofia. E aí, nas aulas de filosofia, eu descobri, falou, caramba, isso é a resposta para algumas coisas que eu tenho indagações, que eu não tenho resposta. Não é? Então, prometi para mim que eu ia fazer filosofia. Primeiro tinha que terminar o curso de Direito, né? E o curso de filosofia foram 4 anos, né? E eu fiz filosofia, né? Terminei ali com 60 anos, mais ou menos, com o único propósito, né? Me conhecer mais, quem é o eu, e conhecer as pessoas e principalmente a relação das pessoas, o porquê das angústias, o porquê da verdade, o que é a verdade, né? O que faz o ser humano se relacionar bem e não, entender o ser humano como um todo, né? E então fui atrás de fazer filosofia. Isso me ajudou muito, muito, muito mesmo a enxergar o mundo de uma forma diferente, né? E os projetos não param. A gente não pode nunca... Eu ia justamente perguntar, né? Você está sempre buscando mais conhecimento, desafios. Hoje, aos 63 anos, você se considera realizado ou ainda tem sonhos que você busca realizar? Eu me considero grato. Agradecer a Deus, principalmente, né? Gratidão. Agora, realização, não, porque a gente sempre tem um projeto. Eu tenho outros projetos, né? A curtíssimo prazo, a médio prazo e a longo prazo. Falando de estudo, né, um sonho que eu tenho, né, iniciei já uma especialização em filosofia clínica, o que eu quero com isso? Ganhar dinheiro com isso? Não, realização. Né? Eu admiro o americano porque o americano ele faz doações para a sociedade que o ajudou. Então, um dos objetivos que eu tenho de futuro, né, é ajudar pessoas carentes na ótica de aconselhamento. Esse seria o seu legado? O legado é algo assim, quando não estiver aqui e quando alguém lembrar de mim, tem que ter uma frase, eu gostaria que as pessoas lembrassem de uma frase. Primeiro, o desafio é ótimo, os problemas são ótimos na vida da gente, porque são eles que fazem com que a gente cresça, aprenda e decida com equilíbrio. Não de forma de qualquer jeito, não de forma sentimental, né? A gente comete os erros da vida em 2 momentos. Quando a gente está muito feliz ou quando a gente está muito triste. A gente faz digamos assim, as cacas da vida, né? Se a gente estiver muito feliz ou muito triste. Ambas as formas, a gente pode errar. Então, a gente tem que buscar sempre a racionalidade, né? Às vezes, estamos com um problema sério, temos que dormir 1, 2, 3 vezes, pensar para tomar uma decisão, né? Então, um dos projetos que eu tenho ainda, não sei quando eu vou colocar, é realmente fazer uma especialização dentro da filosofia para ajudar as pessoas, né? Com que objetivo? Apenas ajudar, devolver aqui o crédito que a sociedade me deu. Muito obrigado, professor Wander, pela sua presença aqui no Sobre Isso. Foi um prazer muito grande receber você aqui. Eu que agradeço a direção da Cinturão Verde, você, Josi, a Ellen, a galera toda aqui. Mas foi um prazer enorme estar batendo esse papo tão gostoso com vocês. O prazer é nosso e está convidado a voltar aqui e trazer as novidades sobre o colégio, enfim, sobre o futsal, sobre as premiações, sobre o Colégio Drummond. Nós seguimos por aqui, o professor Wander continua sempre sendo convidado aqui da Rede Cinturão Verde Televisão. E terminamos aqui o Sobre Isso, muito feliz com essa entrevista. Você que nos acompanha hoje, o que você aprendeu, caminha com você e o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.